Pessoal, vocês sabem que repertório sociocultural é muito importante para construir um texto dissertativo. É um dos recursos obrigatórios para a gente fazer a redação do Enem e fora que torna o texto bem mais interessante, né? E hoje eu estou aqui com um repertório sociocultural, uma dica de leitura para a gente poder fazer uma discussão e mostrar para vocês também como que isso pode ser aproveitado num texto dissertativo. A dica é este livrinho aqui da Marina Colasanti, que é uma autora que eu gosto bastante. E nós temos o livro Quando a Primavera Chegar, que é uma coletânea de contos, então são textos mais curtinhos que a gente consegue ali ler em um dia, um conto por dia, já é uma leitura bem bacana aí para agregar muito nos seus repertórios. Nessa obra, ao todo, são 17 contos e se quem for pegar direitinho ali a leitura, ler na íntegra, vai perceber que a Marina Colasanti trabalha ali elementos do fantástico. E aí aparentemente é algo meio estranho, mas sempre existe uma representação por trás, há um simbolismo ali e a gente pode tirar muitas reflexões dessas histórias e construir bons argumentos a partir delas. Um dos contos que me chamou muita atenção nesse livrinho foi um conto chamado Povo é Necessário. Galera, essa história é bem bacana. Só para vocês terem uma ideia, eu vou contar um pouquinho aqui do enredo. Basicamente, a autora mostra pra gente uma sociedade, um reino, né, que envolve um pouco essa questão meio medieval, né? Então existe um reino ali que não tem povo. Basicamente a gente percebe só a realeza. Você tem o rei, a rainha, tem os ministros, os cavaleiros, mas não tem povo nenhum. E esse rei ele começa a ficar um pouco indignado com isso, porque quem que vai idolatrar esse rei? Ele sente falta dos súditos, né? Daquela pessoa que vá exaltá-lo. E aí a gente já começa a pegar uma pequena crítica aí sobre essa vaidade da realeza, das pessoas que estão em poder. E esse rei, tendo em vista que ele não tem o povo, ele vai atrás de um. Como é que ele vai conseguir o povo que ele tanto quer? Ele vai conquistar os territórios que estão ali na proximidade, né? Esses territórios, eles são conquistados, ele consegue o povo que ele quer, mas a gente consegue perceber ali ao longo da história uma reviravolta em relação a isso. Esse povo, ele é necessário, a princípio, para o rei se sentir rei, mas depois a gente vai perceber que esse povo tem força. E se esse povo não gostar desse rei pode sair de lá. E aí a gente consegue perceber ali a importância da mobilização popular, a importância da união das pessoas, né, em prol de uma democracia, né, para que eles façam as vontades do povo. E aí a gente consegue fazer relação disso com várias temáticas. Mas ó, deixa eu te dar um recado. Antes de você pensar em usar qualquer repertório no seu texto dissertativo, pare e pensa se aquele repertório vai ficar bem encaixadinho, tem de fato a ver com aquele tema que eu estou trabalhando e mais do que isso, não vai ficar uma coisa muito mecânica, muito artificial, porque não é só o fato de a gente colocar o repertório sociocultural numa redação. Isso precisa vir de uma forma mais fluida, a ideia tem que ser natural. Esse repertório ele tem que trazer alguma coisa importante para a discussão, senão pode dar probleminha aí no seu texto. Beleza? Não esquece disso. Uma outra dica de conto desse livro que eu quero te dar é um conto que chama De Nome Filhote. Esse é um dos contos que mais me deixou arrepiado, ó, só de lembrar eu já fico emocionado. Ele tem uma história muito bacana, a gente vai perceber ali nas entrelinhas, né, pelas personagens, pelo desenvolvimento das ações, que existe um trabalho voltado para o protagonismo feminino, para a ideia da mulher enquanto ser independente, que busca a sua libertação. Então é um conto muito bacana e ó, tudo isso que eu acabei de falar, vocês já devem ter percebido muitos temas de redação aí ao longo dos exames, né? A gente consegue fazer uma relação muito bacana. Vamos ver como que a gente pode aproveitar, por exemplo, esse conto que eu acabei de citar para vocês na construção de um parágrafo da dissertação argumentativa. Eu escrevi um pequeno parágrafo aqui usando esse texto num esquema ali meio parecido com o que a gente vê numa dissertação argumentativa. Bora ver como é que ficou? A autora Marina Colasanti, em seu conto De Nome Filhote, retrata o crescimento e emancipação da figura feminina por meio da personagem principal. É uma temática recorrente nas obras da autora e isso mostra a necessidade de se discutir essa questão em uma perspectiva social. Na realidade brasileira, devido à força de movimentos sociais e a discussões como as vistas na literatura, por exemplo, tem-se mais reconhecimento da contribuição das mulheres como protagonistas em vários âmbitos, inclusive nas ciências da saúde. Porém, ainda há obstáculos que precisam ser superados devido a um histórico de desigualdade, o qual pode ofuscar o protagonismo feminino.
Viram que esse parágrafo que eu construí, ele foi feito, na verdade, pensando naquele tema que caiu na reaplicação do Enem 2021, que o tema envolvia a ideia de valorização das mulheres nas ciências da saúde. Então a gente consegue pegar ali uma literatura, né, um conto da Marina Colasanti que fala um pouco sobre essa questão da mulher, né, da emancipação feminina, e consegue ali associar a temática em questão, mesmo que aparentemente pareçam coisas que não têm muito a ver, né? Se você for pegar ciências da saúde, né, a questão da mulher nessa área, e uma temática como o do conto apresentado, a gente pensa, poxa, como fazer? Então dá para fazer essa associação de ideias, ok? Galera, então essa foi mais uma videoaula que eu trouxe aqui para você, uma dica de repertório. Espero que você tenha gostado. Curte aqui o vídeo, fique de olho nos links que a gente tem aqui na descrição para você ter acesso a mais conteúdos e não esquece de compartilhar com os amigos também. Siga o Brasil Escola aqui nos perfis das redes sociais e não perca as nossas próximas aulas. Até a próxima!